Gostaria de ler um texto aqui em Efésios 8, mais uma vez, copiando do texto selecionado pela irmã Bianca na lista de orações que ela redige. E ao final desta lista foi colocado Efésios 6. Gostaria de ler aqui com os irmãos os versos 18 a 20, os quais Paulo também fala de sua experiência no avanço do Evangelho. Diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. O texto vem a calhar também com o comunicado que eu gostaria de dar em detalhes depois da oração. Hoje seria o último dia da nossa semana de oração programada, orações diárias em conjunto, mas estenderemos então aí por mais 2 semanas neste propósito. É um privilégio, mais uma vez, estar aqui à frente desta importante reunião semanal, onde podemos interagir com irmãos de várias localidades do país e mesmo de fora. Fiquem à vontade para deixar os seus recados, suas mensagens. Pegando esse tópico, então, da nossa semana de oração, que foi estipulada, e hoje, então, comunicamos aos irmãos no grupo de oração que seria estendido o tempo. Tivemos, então, aí um propósito em especial também de continuar, então, realmente com as orações diárias em conjunto às 9 da manhã, 3 da tarde e 9 da noite, estendendo pelas próximas 2 semanas, finalizará no dia 13 de dezembro, numa terça-feira, e teremos um jejum, então, marcado. O início, então, no almoço da sexta, finalizando no almoço do sábado, os dias 9 e 10 de dezembro. Então, se alimenta no almoço da sexta e vai correr aí 24 horas, finalizando, então, para a pessoa pode voltar a se alimentar no almoço do sábado. Então, os dias 9 e 10, mais próximos ao final dessas 2 semanas que vamos estender de orações, teremos esse jejum especial. Aqui, a irmã Bianca trouxe um texto bastante conhecido também de Esther, capítulo 4, versos 15 a 16, que nos declaram: então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos, pois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Esse ato de fé que foi necessário naquele momento de crise que estava havendo para o povo de Deus, havendo então esse propósito, justamente Mordecai chama Esther para a responsabilidade, falando que ela tinha esta responsabilidade justamente de, na posição que ela estava, agir em favor do seu povo e não permanecer escondida. Sua identidade judaica era secreta até aquele momento, mas Mordecai falou: talvez seja por isso que Deus providenciou que esteja agora aí. O objetivo, então, aqui é comentado em favor do congresso que será realizado no final do ano, que nada venha impedir a realização deste evento, assim como a chegada dos irmãos e amigos visitantes. Que desde já também, de nossa parte, ocorra o preparo espiritual, a fim de levarmos um espírito cristão para a reunião, assim recebermos bênçãos especiais da divindade triuna. Nós vamos comentar um pouco sobre esse preparo necessário. Não podemos ir de qualquer forma a essas reuniões, não podemos correr o risco de sermos usados
como instrumentos na mão do inimigo para justamente causar algum mal nessas reuniões em que o povo de Deus se reúne. Devemos estar atentos, então, a tudo isso. Convidamos todos que sentirem o desejo de estarem unidos conosco nesses propósitos. Sabemos que são muitas necessidades do seu povo, também em relação aos enfermos, e outras razões mais. Queria trazer alguns textos aqui sobre a importância dos congressos gerais. Antes de irmos para alguns conselhos inspirados da pena da mensageira do Senhor, vamos primeiramente ver alguns textos bíblicos significativos. O primeiro em Hebreus, no capítulo 10, os versos 23 ao 25. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. É necessário essa interação também para estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras. Não tenhamos um costume de individualismo de nossa parte. O próximo texto que eu gostaria de ler com os irmãos se encontra em 2 Coríntios 13. Importante recomendação do apóstolo também. Os versos 5 a 6. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Então, exame íntimo, exame pessoal da sua verdadeira condição espiritual, coisa que nenhum outro ser humano pode fazer por nós. É necessário ser realizado, e momento em que vai se fechando um ciclo, seja de uma semana, de um mês, de um ano, em reuniões especiais, então, preparativos muitas vezes para tomar parte na comunhão com a Santa Ceia, o lava-pés, tudo isso é necessário um preparativo para tomar parte de maneira digna. Nós vemos nesse texto que Paulo incentiva, assim, esse exame próprio. Agora, vamos compartilhar aqui na tela alguns textos interessantes sobre o assunto. Ainda temos um outro texto bíblico bem interessante, que a figura da igreja é apresentada na figura de uma mulher em Cantares. Cantares, ou Cântico dos Cânticos, como em outras Bíblias é chamado. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército com bandeiras? E aqui é feito várias comparações em relação a como seria a igreja, que revela a beleza da graça, revela o esplendor realmente da verdade, e também de maneira ordenada, organizada, tal como um exército é apresentada a igreja. O primeiro texto se encontra no Sexto Testemunho, página 38. As páginas seguintes também vamos seguir neste mesmo livro. Diz assim: é importante que os membros de nossas igrejas assistam às reuniões campais. Era assim chamadas reuniões, normalmente, que juntava pessoas, então, de várias localidades, assim como eram feitos convites para pessoas de fora da redondeza, também fazendo um convite especial, um chamamento especial, e eram realizados em grandes tendas naquela época, em áreas, então, arborizadas, áreas perto da natureza, por isso chamadas reuniões campais.
diz que os inimigos da verdade são muitos, e como pequeno é o nosso número, cumpre nos apresentar uma frente tão forte quanto possível. Individualmente, necessitamos dos benefícios da reunião, e Deus os convida a ser os primeiros nas fileiras da verdade. Então, nós vemos por esse texto que temos a necessidade individual e também temos um dever para com a igreja. Pequeno é o nosso número, muitos são os inimigos e devemos apresentar uma frente ampla o máximo possível. O próximo texto nos fala que alguns então dirão é caro viajar, e não seria preferível economizar o dinheiro e dá-lo para o avanço da obra onde é tão necessário. Parece um argumento razoável esse apresentado por alguns. E, na realidade, por outro lado, nos faz lembrar o que acontece por parte de Judas Iscariotes, alguns dos argumentos dele contra aquele ato de gratidão, então, que Maria Madalena faz com aquele perfume. Então, cuidemos com certos raciocínios, esse fica o recado desse texto. É dito assim, não se deve raciocinar assim. Deus nos chama a ocupar o lugar que nos pertence nas fileiras de seu povo. Tanto quanto for possível, é necessário fortalecer a reunião estando presente, nós e nossa família. Façamos um esforço normal? Aqui diz, façamos um esforço extraordinário, fora do comum, para assistir à reunião do povo de Deus. Então, aqui nos fala que é necessário nós e nossa família estar presentes. Diz, irmãos e irmãs, é muito melhor deixar que os negócios sofram um pouco do que perder o ensejo de ouvir a mensagem de Deus. Nenhuma desculpa deve nos impedir de obter toda a vantagem espiritual possível. Necessitamos de todo raio de luz. Precisamos nos habilitar para dar a razão da esperança que há em nós, com mansidão e temor. Não se pode perder um privilégio assim. Agora, trazendo a experiência do antigo Israel, diz assim, para os que moravam distante do tabernáculo, mais de um mês de cada ano era gasto para assistir a essas santas convocações. O Senhor viu que essas reuniões eram necessárias à vida espiritual de seu povo. Precisavam desviar-se de seus cuidados terrenos para comungar com Deus e contemplar as realidades invisíveis. Eu pergunto a cada um dos irmãos, hoje tem sido exigido de nós? As reuniões têm sido tantas e tão longas que têm exigido mais de um mês em cada ano para nós? Sabemos que não tem sido o caso. Muito menos do que isso, mas nós vemos que Israel já se preparava, já se programava desta maneira e Deus abençoava eles, protegia suas casas, suas plantações, de modo que não ocorria ataques inimigos neste tempo em que todo o povo praticamente subia para Jerusalém. Deus tinha prometido, então, essa proteção. Diz aqui o texto, então, se os filhos de Israel necessitavam dessas santas convocações em seu tempo, quanto mais as necessitamos nós nesses dias finais de perigo e conflito. E se o povo do mundo, então, precisava da luz que Deus confiara à sua igreja, quanto mais dela necessitarão agora. Vejamos bem o que está sendo dito aqui nesse texto. Se eles precisavam de quanto mais nós que vivemos nos últimos dias. Vemos também que o termo que era utilizado, tal como está na Bíblia, não era o termo um convite, um santo, mas sim santas convocações. Convocações não têm o mesmo ar de livre escolha, mas sim realmente uma obrigação de nossa parte. O parágrafo seguinte, o tempo atual é de molde a todos irem em socorro do Senhor contra os poderosos. Avigoram-se as forças do inimigo e como um povo somos falsamente apresentados.
Desejamos que o povo se relacione com nossas doutrinas e obra. Queremos que saiba o que somos e o que cremos. Precisamos abrir caminho até o coração deles, que o exército do Senhor se ache em campo, a fim de representar a obra e a causa de Deus. Não há desculpa, o Senhor necessita de nós. Ele não faz a obra sem a cooperação do instrumento humano. Frequentemos as reuniões campais, ainda que isso nos custe algum sacrifício, e vamos dispostos a trabalhar. Então, realmente, é necessário também dar um bom exemplo, um bom testemunho nessas reuniões, para se tirar os preconceitos, as falsidades, as difamações, calúnias que são jogadas contra o povo de Deus, a reputação manchada por conta de falsidades plenas. E aqui nós vemos que as pessoas terão oportunidade, pessoas de fora também, devem ter nessas reuniões oportunidade de saberem realmente o que somos e o que cremos. Além disso, devemos fazer todo o esforço para levar os amigos, não em nosso lugar, mas conosco, para estarem ao lado do Senhor e obedecer-lhe os mandamentos. Precisamos ajudar os que mostram interesse em ir, dando-lhes, se necessário, comida e alojamento. Os anjos comissionados a ministrar aos herdeiros da salvação nos farão companhia. Deus fará grandes coisas por seu povo, abençoará todo esforço para honrar-lhe a causa e promover o avanço de sua obra. Que bendita esperança nos é deixado nesse texto aqui. Fala claramente desses convites também que faremos aos nossos amigos, parentes, de estarem presentes e ajudá-los, auxiliá-los para que ocorra de fato este caso. Continuando, já na página 62, diz assim: nos cultos de nossas campais deve haver música vocal e instrumental. Instrumentos musicais eram utilizados nos serviços religiosos dos tempos antigos. Os adoradores louvavam a Deus com a harpa e símbolo, e a música deve ter também seu lugar em nossos cultos. Então, aqui diz que era utilizado instrumentos musicais, assim como havia os cantores levitas, tudo isso ocorria no serviço do templo nos tempos antigos. Então, isso serve de parâmetro para hoje haver o mesmo uso de música vocal e instrumental, as duas coisas. Diz que os adoradores louvavam a Deus com harpa e símbolo, a música deve também ter seu lugar em nossos cultos, fará aumentar o interesse. Todos os dias deve ser realizado um encontro de louvor, um culto simples de ações de graças a Deus. Haveria muito maior poder em nossas reuniões campais se possuíssemos genuíno senso da bondade, misericórdia e longanimidade de Deus. E se maior quantidade de louvor irrompesse de nossos lábios para a honra e glória de seu nome, temos de cultivar maior fervor de espírito. O Senhor diz: aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. Salmo 50, verso 23. Então, aqui, mais uma vez, destaca como nos falta, muitas vezes, também palavras de gratidão a Deus. Não só pedidos, não só o abrir do coração em sofrimento e angústia. Tudo isso Deus aceita de nossa parte. Mas não devemos esquecer, realmente, das bênçãos que Ele já nos concedeu. Rogaremos por maiores bênçãos, mas já gratos por tudo aquilo que Deus já nos fez. Mais coisas Deus poderia fazer por nós, se assim raciocinássemos e assim procedêssemos em nossos cultos religiosos. Aqui, no Testemunho para a Igreja, volume 2, página 597, é declarado: não pode haver influência mais prejudicial a uma reunião campal ou a qualquer outra reunião religiosa do que os muitos encontros pessoais e a conversa descuidosa. Frequentemente, homens e mulheres se reúnem em pequenos grupos e empenham-se em conversa acerca de assuntos comuns que não se relacionam com a reunião. Alguns trouxeram consigo suas fazendas, outros suas casas e estão a fazer
planos para construções. Alguns dissecam o caráter de outros e não têm tempo ou disposição para esquadrinhar o próprio coração, para descobrir os defeitos do próprio caráter, a fim de corrigir-lhe os erros e aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. Que seríssima advertência nos é dada, que cautela, que vigilância em relação às nossas palavras. Não é um mero encontro social. Não tem essa finalidade simplesmente. Ainda que seja muito boa oportunidade encontrarmos irmãos que não víamos há tempo, temos sim os momentos fora de reunião que teremos nossas conversas particulares, mas que seja tudo envolto numa preocupação espiritual e não em assuntos comuns. Isso aqui não está limitando apenas ao sábado, mas também aos demais dias. E mais grave ainda, não só aqueles que trazem preocupações do dia a dia, do cotidiano para as reuniões, mas aqueles que também procuram dissecar o caráter de outros. Nesta obra de crítica, realmente fica difícil o autoexame, o qual já comentamos. Continuação nos diz que se todos quantos professam ser seguidores de Cristo aproveitassem o tempo fora das reuniões para conversar sobre a verdade, para deter-se na esperança do cristão e examinar a si mesmo em fervorosa oração diante de Deus, rogando-lhe a bênção, muito mais seria a obra realizada do que já temos visto. Os incrédulos que acusam falsamente os que creem na verdade seriam convencidos por causa de sua boa conversação em Cristo. Nossas palavras e atos são o fruto que produzimos, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7:20. Diz o texto do Sexto Testemunho, página 87, foi-me mostrado que nossas reuniões campais hão de crescer em interesse e êxito ao aproximarmos-nos do fim. Tenho visto que deve haver nessas reuniões menos pregação e mais estudos bíblicos. Haverá por todo acampamento pequenos grupos de Bíblia na mão e várias pessoas dirigindo um estudo escriturístico de maneira franca, em forma de conversação. Que maravilhoso aqui o que é relatado nesse texto, e posso testemunhar que muitas vezes em nossas reuniões ocorre na prática isto. E aqui nos fala que não simplesmente o sermão, a admoestação, mas estudos bíblicos práticos, estudos que vão fazer a diferença, treinamento para que as pessoas saibam como dar a razão de sua fé, de sua esperança. Aqui nos fala, então, de pequenos grupos, muitas vezes, se empenharão, não haverá o interesse de todos, mas num pequeno grupo, numa roda, muitas vezes, poderá ser feito o quê? Uma forma mais descontraída, em conversação, perguntas e respostas, ser esclarecido pontos, então, essenciais da fé do remanescente dos últimos dias. Diz ainda, era esse o método como Cristo ensinava seus discípulos. Quando as grandes multidões se apinhavam em torno do Salvador, ele costumava dar instruções aos discípulos e ao povo. Então, depois do discurso, os discípulos misturavam-se com o povo, repetindo-lhes o que Cristo dissera. Muitas vezes os ouvintes haviam aplicado mal as palavras de Cristo, e os discípulos lhes diziam o que declaravam as Escrituras e o que Cristo havia ensinado que elas diziam. Portanto, que seja assim também em nossas reuniões. Terminado a reunião, terminado o culto, muitas vezes não consegue se esgotar o assunto completamente, se arranha apenas a superfície de um tema, mas depois que se procure os irmãos de experiência em busca de maior instrução, maiores detalhes para se saberem, assim como foi feito por Cristo no passado. Havia, então, diversos discípulos depois para dar atenção a essas pessoas de maneira mais individualizada, de forma personalizada.
no Sexto Testemunho, página 40, nos lembra de algo importante também, da controvérsia dos séculos, o grande conflito o qual estamos envolvidos. Precisamos lembrar que nessas reuniões há duas forças em operação. Uma batalha invisível a olhos humanos está sendo travada. Está em campo o exército do Senhor buscando salvar almas. Satanás e suas legiões também estão em atividade, buscando por todos os meios possíveis enganar e destruir. Dia a dia prossegue a batalha. Se nossos olhos pudessem abrir para ver em operação os instrumentos bons e os maus, não haveria frivolidade e vaidade, nem gracejos e brincadeiras. Se todos se revestissem de toda a armadura de Deus e combatessem corajosamente as batalhas do Senhor, obter-se-iam vitórias que fariam tremer o reino das trevas. Realmente, se tivermos isto em mente, dessa batalha que está sendo travada, esse conflito entre as forças do bem e do mal, teríamos mais seriedade ao tomarmos parte nessas reuniões. Para finalizarmos, a página seguinte ainda nos faz esse último apelo importante para cada um de nós. Diz assim: nenhum de nós deve ir à reunião campal confiando nos pastores ou nos obreiros bíblicos para torná-la uma bênção para nós. Então, não devemos ir a reuniões campais, nas reuniões gerais, os congressos gerais, confiando, então, que os líderes, os que encabeçam as reuniões, vão torná-la uma bênção para nós. Deus não quer que seu povo dependa inteiramente dos pastores. Não quer que se enfraqueçam dependendo do auxílio de criaturas humanas. Não devem, como crianças impotentes, apoiar-se em outros. Como despenseiro da graça de Deus, todo membro de igreja deve sentir sua responsabilidade individual de ter vida e raiz em si mesmo. Cada um deve sentir que, em certa medida, o êxito da reunião depende dele. Não é correto dizer não sou responsável, nada terei a fazer nessa reunião. Quem se sente assim, olha a seriedade agora do que é dito pela mensageira do Senhor. Aqui diz que cada um de nós deve sentir que a nossa influência, as nossas ações, as nossas palavras, depende de nossas atitudes, em certa medida, o êxito da reunião. Não devemos ir com o espírito de não sou responsável, não farei nada. Diz que quem se sente assim está dando a Satanás oportunidade de operar por seu intermédio. Ele vai encher sua mente com maus pensamentos, dando-lhe alguma coisa para fazer em suas fileiras. Em vez de somar com Cristo, você estará dividindo. Então, realmente, se não estivermos em vigilância e oração, o que ocorre? Ocorre que, se nós não estivermos sendo instrumentos de Deus, certamente seremos instrumentos na mão do adversário de nossos irmãos, o acusador, de dia e de noite. Possamos, então, com essas recomendações inspiradas, estarmos atentos a tudo isso e que tenhamos uma excelente reunião, realmente muito proveitosa em todos os aspectos. Vamos prosseguir em oração para que nada venha impedir a realização do evento, assim como que vários irmãos que têm o interesse, têm o propósito, a vontade de estar presente nessas reuniões. Que realmente Deus abra o caminho para essas pessoas vejam a importância e realmente tenham o propósito firme, fazerem os planejamentos para estar presentes, então, nessa reunião, que já anunciamos anteriormente, inclusive, será realizada aqui em São José do Rio Preto, no estado de São Paulo, nos dias 30, 31 de dezembro e dia 1 de janeiro, tendo final no domingo.